Professor, o senhor que entende bem o cérebro das pessoas, dá para entender o cérebro do Filipão e colocar ele no banco? Eu sou palmeirense, né? Não dá para entender o Filipão. Não tem como, né? Eu tentei. Não, eu acho que, eu concordo, eu acho que não é nem o momento de decidir se o Kaká vai no banco, vai jogar. Primeiro tem que ter um esquema, né? Uma estratégia de como o Filipão vai montar um time. Porque nós não temos um time. Eu como torcedor do Brasil, fico desesperado com a noção que 1 ano e pouco antes da Copa, enquanto eu vejo os jogos lá na Itália, eu estava na Suíça semana passada, eu vi aquele jogo do Milan com o Barcelona, assustou, né? Porque o Brasil não tem um padrão de jogo ainda, e tá, o Filipão acabou de chegar, né? Então, como nossa cultura é sempre no último momento de fazer tudo funcionar, eu torço para que ele encontre um padrão de jogo, independente de quem vai ser o meia-direita ou meia-esquerda, né? Eu gostaria muito que o Kaká estivesse em forma e jogasse, mas não faz diferença se ele começar. Como palmeirense, o senhor gostou do Filipão na seleção? Olha, eu gosto muito do Filipão por toda a história que ele teve no Palmeiras, né? Na história anterior a essa última passagem, né? Mas ele ganhou a Copa do Brasil, hein? Não, ele ganhou a Copa do Brasil, tem todos os méritos, sem dúvida nenhuma. É muito estranho no nossos sistemas de cientistas, né? Onde a meritocracia é muito valorizada, né? Ver o que aconteceu com o Palmeiras e de repente apareceu o Filipão na seleção brasileira. Para mim foi meio chocante, né? Mas ele é um grande técnico, tem uma janela muito grande, disputou, ganhou um Mundial, né? Então isso conta muito, essa experiência, eu imagino, né, de Copa do Mundo, de saber como é. E ele é muito bom nessas competições curtas, né, de mata-mata, que a gente chama no Brasil de mata-mata, né? Ele é muito bom. Sobre seleção, o senhor é um brasileiro que fez sucesso na sua área de atuação e que em determinado momento da sua carreira foi para o exterior. Se discute muito sobre jogadores de futebol essa questão, se eles devem ir para o exterior ou não. Baseado na sua própria experiência, aplicando ao futebol, o senhor já pensou nessa questão, se o Neymar deve ir para fora para aprender mais ou ele é capaz de ganhar a Copa do Mundo para o Brasil sem ter que sair do Brasil para jogar nas principais ligas do mundo? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que no caso específico do Neymar, talvez tivesse sido bom ele ter ido para fora para ampliar os horizontes dele. Não só como jogador de futebol, mas como ser humano, né? Para ver uma cultura mais profissional, né? Como os jogadores do Barcelona se comportam lá em Barcelona, os do Milan, porque existe uma estrutura bem diferente, um mundo diferente, né? Como o mundo científico é um mundo diferente. O senhor, se tivesse ficado no Brasil, teria tido o êxito que o senhor teve na sua carreira científica até hoje da mesma forma? Como o senhor vê hoje a sua própria evolução? Bom, no meu caso específico, quando eu saí do Brasil em 89, era um momento muito difícil para fazer ciência de ponta no Brasil, muito difícil. Não tinha nem infraestrutura, nem apoio financeiro. As instituições, a gente estava se recuperando, né, do final da ditadura, então a ciência não era prioridade de maneira nenhuma. Se eu não tivesse saído do Brasil, certamente eu não teria feito o que eu fiz, eu acho, né? Eu tenho, aliás, quase convicção disso, né? Hoje já daria para... Hoje sim, eu acho que hoje as condições mudaram dramaticamente, existem da água para o vinho, né, de 89 para 2014, mudou muito. O Brasil é reconhecido fora do Brasil, do ponto de vista científico. Tem grandes cientistas brasileiros que estão aqui no Brasil, que nunca saíram, alguns deles nunca saíram. E o Brasil tem um nome no mercado mundial de ciência nesse momento. E, curiosamente, por incrível que pareça, hoje, quando eu ia para dar palestras pelo mundo afora, 10, 15 anos atrás, eu ouvia do futebol brasileiro, né? Todo mundo queria falar do futebol brasileiro. Hoje, poucas pessoas me perguntam do futebol brasileiro, se fala mais da ciência brasileira. O que eu acho muito maravilhoso. Bom para a ciência e é para o Brasil, né? Preocupante ao mesmo tempo. Preocupante para o futebol. É preocupante para o futebol, mas é bom para o Brasil, eu acho.